Exatamente, e no final de semana a gente tem o primeiro clássico do Campeonato Paulista. A Lívia Laranjeira vai contar pra gente como chegam Palmeiras e São Paulo. Tudo bem, amigos? Um abraço para vocês. Olha só, a temporada 2023 mal começou, mas a gente já tem nesse fim de semana o primeiro clássico paulista do ano. O Palmeiras recebe o São Paulo domingo às 4 da tarde com transmissão do Premier. O Palmeiras vem de vitória, a primeira no ano sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, mas não jogou bem. O time ainda sente muito a ausência do Danilo, que foi negociado com o futebol inglês. O Abel aguarda a chegada de uma reposição para essa posição, um reforço prometido pela diretoria. Por enquanto, ele tem escolhido o Jailson como titular, mas também conta com o Gabriel Menino e com o Atuesta para o setor. O São Paulo também venceu na última quinta-feira, venceu a Ferroviária por 2-1 e uma daquelas vitórias para dar moral para o time. De virada, com um jogador a menos e com grande participação dos reforços contratados para 2023. 5 dos 11 titulares eram caras novas e um deles, o David, foi o autor do primeiro gol. O Pedrinho, que ainda entrou no segundo tempo, participou da jogada do gol da vitória, o gol do Galopo. Então a gente tem um Palmeiras ainda tentando se reencontrar depois da saída de peças importantes e um São Paulo ganhando uma cara para 2023, a cara do Rogério Ceni e dos seus reforços. É meio por aí? Vocês concordam, amigos? Volto com vocês. Valeu, Lívia. Pera aí que a gente já vai chegar nos reforços do Rogério Ceni e vai discutir essa tua pergunta aí. Mas antes, como eu prometi, vamos falar do Palmeiras rapidinho, porque falamos de mercado da bola no Flamengo e pode ter um ex-Flamengo pintando no Palmeiras. Por enquanto é interesse, né? Se resume em interesse. Estou falando de Michael, do Al Hilal. Olha aí, a gente falando do futebol da Arábia. E você falando, se transmitir, eu vou ver. A gente já fala pra caramba do futebol aqui no mundo árabe. Vou ver o Cristiano Ronaldo. Não quer ver o robozinho? O resto do campeonato não me atrai tanto, não. O robozinho pode estar à vontade. Mas vou te falar, o Cristiano Ronaldo vai levar esse nível aí, tá? Vai atrair uma galera. Você vai ver que até o ano que vem você tá mudando de opinião. Não, já tem jogadores interessantes. O próprio Al Hilal, né, já participou do Mundial junto com o Flamengo. Né? A gente viu vários jogadores interessantes que já jogaram em clubes importantes na Europa, né? Jogadores brasileiros, a gente falou aí do Matheus Pereira. E o Michael seria ótimo reforço para o Palmeiras, na minha opinião, que está precisando, né, desse ponto esquerda. Tinha o Wesley como reserva, não sei nem se ele seria titular, mas como ele não foi no Flamengo, mas quando tinha alguém lesionado, ele conseguiu ser importante. Você sabe o que eu acho? No Campeonato Brasileiro. Eu acho que... Bom, primeiro tem uma curiosidade aí, né? Geralmente quando tem, né, um jogador do mundo árabe, né, e tem um problema de pagamento, não sei o que, coisa e tal, o problema de pagamento geralmente é do clube brasileiro, que, né, que não consegue, que a FIFA não deixa, coisa e tal. O Grêmio estava tentando contratar o Michael, né? E não conseguiu por causa do Al Hilal, não é por causa do Grêmio. Então, né? Mas no caso do Al Hilal, o Transferbank não tem nada a ver com ele e impediria uma reposição de peça, caso ele saísse. O Al Hilal está sofrendo essa punição da FIFA, então perdendo o Michael não conseguiria repor. Então, nem com todo o dinheiro do mundo. Pois é, essa é a novidade, né? O rolo está do lado de lá, geralmente o rolo está do lado de cá. Né? A gente que não pagou alguma coisa, geralmente é isso. Nesse caso não é, né? O problema é lá. Agora, eu acho que o Michael no Palmeiras, eu não sei se ele não travaria a molecada de Copa São Paulo, que tem ali tem um caminho. Tá pedindo passagem Kevin, já. por exemplo, que é o garoto de agora. O próprio Endrick, né? O próprio Endrick é um jogador para ser usado ali no ataque. O Endrick só vai ser entregue depois, né? Então ele tem um ano inteiro para jogar pelo Palmeiras. Não sei se o Palmeiras não deveria investir mais em meia mesmo, né? Em volante mesmo. Porque, né, até pela perda do Danilo. E do Scarpa. Né? No Scarpa tinha o Tabata. A gente quase não fala do Tabata, porque ele foi contratado com o Scarpa ainda, mas já sabendo-se que não continuaria. Ele não estava sendo preparado para ser o sucessor? Não, mas não aconteceu ainda, pode acontecer. Mas assim, o Palmeiras não pode ficar esperando. Aí mesmo assim, você precisa ele tem mais que ter mais opção, né? Contratou ele, tinha ele no banco. Ele entrar agora, se ele for, por exemplo, titular no lugar do Scarpa, não quem tem no banco. Eu acho que de qualquer forma seria interessante. Mas sobre o Michael, o Abel conhece todos esses moleques da base, né? Que estão lá, né? Então pode ter sido já ele acha que esses garotos ainda não estão prontos. E é um ponto esquerda que o Palmeiras não tem agora no ano. Com a entrada do Endrick, que começa de titular, né?
Começa o Hendrick de titular. O Rony, que era o centroavante. O Rony vem jogar aberto pela esquerda. Só que ele é um cara que é mais atacante, vem, mas pode jogar ali. Mas aí saiu o Wesley, né? Que foi pro Cruzeiro, tem o Breno Lopes. E aí tem muita gente falando que porque na pranchetinha do Abel apareceu o Rafael Navarro ali, mas ele não é, ele é centroavante, né? Pode até jogar lá aberto, mas, enfim, eu acho que tá realmente sem esse jogador ali. Também? Por isso que... Oi? Esse é o caso do Rony também? O Rony vai jogar ali na esquerda, mas, por exemplo, se o Hendrick oscilar, voltar para ser banco, o centroavante é o Rony. E aí quem vai jogar lá na ponta esquerda? Porque podia ser o Scarpa, né? Que já não tá... Enfim, eu acho que não tem um cara pronto, né? Por exemplo, se o Hendrick... Vamos dizer, o Hendrick tem 16 anos, seria absolutamente normal. Vamos ver que ainda não engrenou. Não, esse moleque, de repente, é melhor ser banco, o time funcionar melhor com o Rony de centroavante. Volta o Rony, quem vai jogar na ponta esquerda hoje? Então, eu acho que é uma preocupação importante isso que você está falando, Sérgio, mas assim, de repente eu acho que tem vaga para os dois, né? Além da contratação, um garoto para entrar no segundo tempo. Não, o meu ponto é que, assim, essa não é a prioridade do Palmeiras. O Palmeiras tem dois outros problemas que são anteriores. Meia e volante. Volante, principalmente. O torcedor do Palmeiras deve estar assim, mas contrata os três, contrata um volante, um meio e um atacante, qual o problema? Tem dinheiro, né? O torcedor tá assim, tá ostentando, né? Dinheiro não é o problema. Mas o Abel, enfim, só para fechar, o Abel fala muito dessa necessidade desse ponta esquerda. Na direita tem o Dudu e o garoto da base, Giovani, que ano passado jogou menos porque teve uma lesão no joelho, mas foi muito bem na Copa São Paulo, junto com o Hendrick, quando foi campeão. É muito bom de bola. Eu particularmente, estou apostando muito numa boa temporada do Giovani, que é um canhoto que joga pela direita. Então, ele é o reserva do Dudu. Aí, eu acho que na esquerda está faltando esse cara de velocidade, porque eu acho que o Breno Lopes, apesar do gol histórico, acho que não convence de ser um cara ali, de repente, precisar de ser titular. Então, acho que é um cara para compor, só um cara para compor, não para resolver. É isso. Muito bem, vamos para o outro lado então, vamos falar do São Paulo, que é o adversário do Palmeiras, como a gente contou aqui logo no início, e a Lívia também, né? Esse será o primeiro clássico do Campeonato Paulista. Vejam o São Paulo numa realidade muito diferente do Palmeiras. Se o palmeirense contrata todo mundo, porque eles têm muito dinheiro, o São Paulo não, a história já é outra. São Paulo fazendo contratações muito discretas, né? Trazendo atletas que não são exatamente aqueles que você olha e fala, agora chegou, hein? Esse vem para resolver. Não chegou esse nome ainda no São Paulo. Mas o Rogério vem sendo atendido do jeito que dá pela diretoria, né, Conrado? Tem duas coisas aí, né, Serginho? Porque o Palmeiras está falando isso, e é verdade, tem dinheiro, está sonhando grande, mas não contratou ninguém. Já o São Paulo já contratou um monte de gente para esse ano, Mas o São Paulo precisava, né? Sim, exatamente. A questão de não foi tão bem, está mudando o elenco, e aí, como você disse, né, não são contratações de encher os olhos. Alguns podem dar certo, claro, boas apostas, eu acho. Por exemplo, o Mendes estreou bem, né, o equatoriano, Alan Franco na zaga, enfim, o Wellington Rato já foi bem, mas assim, são discretas mesmo. Mas é a situação atual como clube, né? Dos últimos anos, que a gente não pode ver só hoje. O Palmeiras vem trabalhando muito melhor nos últimos anos para chegar até aqui. O São Paulo vem trabalhando muito mal nos últimos anos, por isso que está dessa forma hoje. Ainda que, né, digamos assim, o último ato do São Paulo, né, que foi, né, essa virada contra a Ferroviária, o Rogério teve boas notícias ali, né? Porque ele deu uma arriscada forte, né? Botar o David. David é o cara que acabou de chegar, né? Sem treino, sem nada, né? Que o Rogério mesmo chamou em coletiva de jogador contestado, né? Porque 10 meses sem marcar gol, e aí ele explicou isso em coletiva. Eu sei que ele é contestado. Marcou 2 gols no Internacional, coisa e tal. Aí o cara vem na estreia e marca um gol. Ele fez gol antes de cumprimentar todo mundo, né? No clube. Só ainda que, né? Assim, não tenha sido um super jogo dele, mas o Conrado falou do Mendes, que é um muito bom volante, jogou na Copa. Eu acho que talvez essa tenha sido a melhor contratação do São Paulo. Sim. Pelo menos foi a que eu gostei mais. Mas o Pedrinho está andando também. Acho que tem que esperar um pouco, né? O torcedor são paulino já estava muito impaciente com o 0-0 da estreia. E clássico para o São Paulo tem sido complicado, né? Principalmente quando joga fora de casa, né? Então, acho que assim tem que dar uma ponderada nisso também. Só olhando para esse jogo contra a Ferroviária, essa virada de 2-1 que você chamou de último ato, né? A vitória do São Paulo, o último e segundo jogo, né? Dessa temporada. Pedrinho, Rafael, Wellington Rato, Alan Franco, Marcos Paulo e Mendes apareceram na partida. 6 contratados, 6 caras novas para essa temporada do São Paulo relacionados para essa partida já. Então a gente vê muita mudança. É só
só para contextualizar aqui, porque quando a gente falou, o Palmeiras não está contratando, a gente está falando do campeão brasileiro. Está falando de um time que 2 vezes foi campeão da Libertadores agora. Né? Uma realidade completamente diferente, não sente essa necessidade. E não só isso, não. O São Paulo se desfez de vários também. Também 11 saídas, né? E alguns jogadores que tinham ali um protagonismo, Patrick, por exemplo, né? Um deles. Então, assim, era necessário mesmo contratar. As contratações foram questionadas pelo torcedor, que achou pouco, né? Na maioria Em quantidade delas, e qualidade, né? Ou em qualidade, achou... Mais em qualidade. Né? E acho, por exemplo, o Wellington Rato. O Wellington Rato é um cara que paga um preço que é o nome dele também, né? Que é um nome meio engraçado, coisa e tal, etc. Mas ele fez uma boa temporada, né? Fez uma temporada muito boa ali, né? E começou bem. Então, assim, tem que dar um pouco de tempo ao tempo. A questão é, cadê o time? Cadê o conjunto? Esse é o problema que eu acho que o Rogério, desse ano, ele não escapa, né? Ele vai ter que fazer um time dessa vez. E né? ele... Tá pedindo um lateral esquerdo, né? Mas diz que quem tem pressa é ele. O clube não tem, o clube também não tem tanto. Ele tá com o Wellington e o Lisieiro, que voltou do Internacional, foi emprestado, sempre foi volante, está sendo a opção na reserva da lateral esquerda. Ele foi lateral esquerdo assim, lá no início, né? Lá na copinha, coisa e tal. O Rogério Ceni recentemente deu uma entrevista falando, não, porque a temporada, como é que a temporada do São Paulo não foi boa, a gente chegou na final disso, chegou na semifinal daquilo, bababá. Eu acho curioso que eles, os técnicos, né? Não todos, né? Eles só gostam de olhar desempenho quando convém, né? Se você for olhar o desempenho do São Paulo, que chegou na final Sul-Americana, chegou, mas passou antes nos pênaltis do Ceará, rebaixado. Passou antes nos pênaltis do Atlético Goianiense, rebaixado. Chegou na final, tomou um baile do Independente Del Valle. Esse foi o que aconteceu. E aí ele não quer olhar desempenho. Dá pra gente e aí, analisar de outro tirando o que ele falou, ele pode ter achado boa a temporada na questão de desempenho também. Beleza, aí cada um tem sua opinião. Mas o que são essas saídas e essas chegadas? É o Rogério Ceni querendo mudar o elenco. E pouca coisa do que foi construído na temporada passada fica para agora. A sensação é que o São Paulo está começando do zero, de novo, um time para ser formado. Ou seja, se foi tão bom assim, você podia ter pegado o que foi e melhorado, né? Por exemplo, a temporada do Fluminense com o Fernando Diniz foi muito boa. Ele vai ficar com o mesmo elenco e trouxe uma outra peça para melhorar o que foi bom daquele time. Então, o Inter também vai manter. O São Paulo está mexendo tudo porque não foi bom na última temporada. E aí está querendo mudar o elenco, a forma do time jogar, e super justo. Eu acho que ele tem que fazer isso mesmo, se ele acha que é necessário. Mas aí eu só contesto o que ele falou. Se acha necessário mudar tanto, é porque talvez não tenha sido tão bom na última temporada. Mas na última temporada, eu já vejo uma diferença. Na última temporada, ele deu características de contratação. Nessa, em várias oportunidades, ele apontou quem ele queria e foi atendido. Já vejo uma diferença. O David, ele conseguiu, mas ele reclama toda a coletiva, que ele não tem o jogador agora tal, tá não tem o ponta tal, o cara de velocidade. Isso ele reclama desde o ano passado, né? E muitas coletivas, inclusive, eu acho muito boas do Rogério, que o tamanho que ele tem, né, no São Paulo, talvez o maior ídolo da história de São Paulo, isso pode ser muito pessoal, ele tem um peso para bater de frente com a diretoria, que eu acho muito importante para o clube, mas em outras questões eu acho que ele também reclama demais, né? Uma coisa que ele... E aí, amigo, você tem isso, vamos trabalhar aí com você como técnico para resolver os problemas que você tem. E ele reclama, tá sempre reclamando, eu quero o ponto, eu quero isso, e tudo bem, faz parte, mas assim, ele não tá... Não estão trazendo quem ele pede, trouxeram o David, o resto, assim, pelo que ele fala, não é o que está acontecendo ainda, entendeu? Um goleiro também ele pediu... Quem foi que chegou agora? Foi um pedido do Rafael. Foi um pedido dele também. O David, ele já estava tentando... Com certeza ele deve direcionar, mas assim, não sei se é o topo da lista, não sei se foi o primeiro que ele pediu. E aí tem que ver o que o São Paulo pode. Também. Sim. Também tem isso, né? A gente precisa acertar ali a balança, né? O que ele quer, o que o São Paulo pode oferecer. Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.